Senhor diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, que serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós, nesse momento, mais uma vez, nos aproximamos do Senhor e pedimos, ó Deus, a sua ajuda na compreensão da sua palavra, da iluminação, ó Deus, daquilo que acabamos de ler. Sabemos que nós somos fracos e o nosso coração, ó Deus, é muito tendencioso ao erro. Então nós contamos com a ajuda do Seu Espírito, Deus, a nos instruir, a nos guiar, Deus, a trazer o entendimento da Tua palavra. Pedimos a Sua ajuda, Deus, para que nosso coração seja consolado, seja edificado, seja instruído e exortado pela Sua palavra. Assim, ó Deus, confiamos na Sua bondade, mais uma vez nessa manhã, a nos dar, ó Deus, esse alimento que é a Sua palavra para o nosso coração. Fica conosco, assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como nós temos falado aí, nós observamos até aqui um padrão de coerência entre o que é recebido como bênção, nós temos exposto dentro dessa perspectiva, né? Nós temos visto esse padrão de coerência entre o que é recebido como bênção, decorrente da obra perfeita de Cristo, e o seu resultado, que é um padrão de vida moldado pela ótica do reino de Deus. E a sexta bem-aventurança, ela mantém o paralelo que apresentamos na exposição passada, na exposição anterior, com relação às quatro primeiras. Ela mantém essa relação, esse paralelo, tá? Ou seja, tendo em vista que as quatro primeiras são bastante expressivas, nós falamos isso, né? Colocamos aí essa construção, elas são bem expressivas de uma deficiência que possuímos. As quatro últimas, portanto, irão considerar os resultados de termos sido supridos pela graça de Deus, aquilo que nos falta, aquilo que percebemos como deficiência, tornando-nos então misericordiosos, limpos, isso como esse paralelo das quatro últimas bem-aventuranças, nos tornando misericordiosos, limpos de coração, pacificadores e com o resultado final de tudo isso, perseguidos por causa da justiça. Ou seja, se a segunda bem-aventurança, ligando, fazendo esse paralelo, se a segunda bem-aventurança diz que felizes são aqueles que lamentam a própria falta de retidão, não é? Segunda bem-aventurança não é aquela bem-aventurados que choram. Então, se a segunda bem-aventurança diz que felizes são os que lamentam a própria falta de retidão, a sexta bem-aventurança vai seguir esse padrão de coerência, que é característico dos filhos de Deus, afirmando que esses e somente esses são os únicos que de fato expressam a retidão do seu íntimo, fruto dessa obra graciosa do Senhor, operada de tal forma no coração do pecador. E isso é muito interessante, né? É basicamente sobre isso que essa bem-aventurança vai discorrer, porque esses aqui são aqueles que são convencidos de pecado
São aqueles que são convencidos de pecados, levados a confessar os seus pecados, sinceramente, diante do Senhor, e abandonados. E essa é a certeza que cada crente pode ter firme no Senhor, porque ela está assegurada na sua própria palavra. Abra 1 João 1:9. Isso parte daqui. Isso parte dessa graça revelada que então vamos dar o que se deve. Versículo 9 do capítulo 1, primeira carta de João, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazendo mentiroso, a sua palavra não está em nós. Então aqui mais uma vez é colocado esse contraste, mais uma vez é apresentado essa realidade contrastante entre o Filho de Deus, entre o que é bem-aventurado e aquele que não é. Essa é a característica distintiva. Eles confessarão o seu pecado, eles são convencidos de que são pecadores. Então ele coloca: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, um coração limpo é fruto do perdão divino. É fruto de um perdão divino, um coração perdoado por Deus. E esse coração tem uma visão bem clara do pecado que ainda habita nele, da sua natureza caída, da sua natureza pecaminosa, da sua condição herdada em Adão. E como consequência disso, como consequência dessa obra graciosa no seu coração, ele é levado constantemente ao arrependimento, à confissão e ao abandono do pecado, como foi falado aqui anteriormente. O crente não é aquele que vive do pecado, que ama, que cogita no seu coração alegremente acata essa realidade. Esse não é o homem de coração limpo. Esse homem não é o homem descrito aqui. Então nós vamos ver aqui que a realidade contracultural do reino de Deus, mais uma vez, é impressa aqui como um paradoxo, como algo completamente oposto à realidade desse mundo caído. A realidade desse mundo caído. Aqui, mais uma vez, nós vamos ser expostos a essa realidade maravilhosa, a essa realidade magnífica que a graça nos concedeu, de ao mesmo tempo sermos pecadores impuros. Mais uma vez estaremos diante dessa realidade, transgressores e santos. E é isso que nós vamos ver aqui nessa bem-aventurança, na sexta bem-aventurança, quando o texto vai dizer no verso 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Cohen, ele faz um comentário aí muito acertado, e comenta algo de forma muito precisa ao que nós temos aqui. Ele diz que esta é a mais abrangente de todas as bem-aventuranças. Aqui santidade e felicidade são completamente descritas e colocadas juntas. Felicidade e santidade são unidas aqui, colocadas de forma indivisível. E nós falamos aqui na primeira exposição, nós colocamos isso, e agora nós reiteramos que não há verdadeira felicidade
santificação. Não é possível haver felicidade verdadeira sem contrição, sem convicção de pecado, sem renúncia de pecado, sem abrir mão, sem confessão. Então, buscar a santidade. Ou seja, a ênfase bíblica está sobre um coração limpo e uma vida santa. Nisso consiste a verdadeira felicidade. Um coração perdoado e uma vida santa. Uma vida santa. Abra Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 4 vai dizer: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Santificação e honra. Ponto que nós precisamos observar aqui e sermos bem atentos que a verdadeira religião ela consiste na pureza do coração. Pureza do coração. E isso, mais uma vez, vai pressupõe uma obra magnífica, poderosa da graça no nosso coração. A graça do coração pecador, o que vai confirmar aquilo que nós temos visto, nós temos falado aqui recorrentemente sobre esse pacote que nós recebemos ao ingressarmos na vida cristã. Ele faz parte de algo preparado pela mão do Senhor para o povo do pacto. Esse coração transformado, esse novo coração, esse coração disposto ao temor do Senhor, a uma vida santa. Abra Ezequiel, e a gente vai ler nós vamos ler dois textos, em Ezequiel e Jeremias, que aponta para essa realidade, que o Senhor, na sua graça, o Senhor, na sua providência, Ele prepara o coração do seu povo para isso. É por isso que eles são benditos, felizes. É exatamente por isso. Ezequiel 36, de 26 a 27. Ezequiel 36, 26, 27 vai dizer: dar-vos-ei coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porém dentro de vós um espírito, e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Jeremias 32, de 38 a 40, vai seguir essa mesma ideia, esse mesmo propósito do Senhor para o coração dos seus filhos. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Jeremias 32, 38 a 40. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no coração, no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Nunca se apartem de mim. O homem limpo de coração, ele é feliz porque ele foi alvo das bênçãos do pacto. Ele é alvo das bênçãos do pacto, e como alvo dos bens eternos, eles receberam o coração disposto ao temor do Senhor. Eles receberam esse coração graciosamente disposto ao temor do Senhor, a andar nos seus caminhos, a não se apartarem
felicidade do povo de Deus é em ter um novo coração, um coração regenerado, um coração dado justamente para isso, para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem, para que eles sejam benditos, para que eles sejam mais que felizes no temor do Senhor. Notem, a felicidade verdadeira está ligada justamente ao temor do Senhor e à retidão, a andar e a persistir na vontade do Senhor, no caminho de retidão, naquilo que é justo, naquilo que é bom, naquilo que o Senhor estabelece pela sua palavra. A verdadeira felicidade que tantos buscam, que tantos maquinam, não está em ter bens, em alcançar isso ou em alcançar aquilo, mas em santidade, em vida santa, em um coração disposto para o Senhor. Aqueles que são puros de coração mostram-se sob o poder do Evangelho, esse poder transformador, que inicialmente ele começa humilhando a nossa autojustiça. Ele começa nos mostrando que somos pobres, que somos miseráveis e que estamos em falta com Deus. E em seguida ele começa a nos levar à consciência do que isso quer dizer, do que isso significa, das implicações eternas disso. Então choramos, lamentamos. Ele humilha a nossa justiça própria, nos leva ao lamento, ele doma a nossa natureza. Ele nos faz desejar a justiça do reino, ele nos faz desejar e ansiar a perseguir aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é digno aos olhos de Deus. E a misericórdia. Então agora ele é descrito como um coração livre, um homem de coração puro. É esse homem. É interessante demais porque a Bíblia ela vai apresentar maneiras diferentes, diversas formas de entendermos pureza de coração e santidade. Ela vai nos apresentar em diversas formas, diversas partes em que nós podemos entender isso. E que nós precisamos estar atentos aqui à ênfase bíblica, à ênfase da mensagem do Evangelho, da pregação bíblica, apontando ao coração. Aquilo que os olhos não veem, para aquilo que os olhos não veem, para o íntimo do homem. Ele não dá ênfase nas externalidades, ele não dá ênfase na casca, mas ele dá ênfase no íntimo, no coração, na intenção do coração. E é aqui que a coisa fica mais séria. E é aqui que a coisa fica mais séria. E é aqui que nós vamos ver constantemente o Senhor chamando o seu povo para nos dar conta. É aqui que nós vamos ver essa diferença. É aqui. Por que é importante nós enfatizarmos isso aqui? Justamente porque nós somos fascinados por aparências. Nós somos fascinados por aparência, naquilo que apresentamos para os outros, naquilo que os outros apresentam para nós. Fascinados por isso. Nós somos viciados nisso. E o fato de que nós somos fascinados por aparência é interessante porque
Esse não é um problema da guerra. Esse não é um problema que surgiu, por exemplo, a partir do meio, né? A partir da uma sociedade, da uma cultura. Isso é um problema interno. Isso é um problema interno. Isso é um problema antigo. Não é um problema de hoje. Porque a gente vai ver muitas pessoas tentando achar a solução do seu problema, dos seus pecados, em meras externalidades, em efeitos. Não vão à causa, que é um coração apartado de Deus, um coração inimigo de Deus. Então tenta se mascarar, dar uma bela forma externa para aquilo que na verdade nós vamos ver aqui que o Senhor reprova, e Ele vai colocar como isso aqui. Mas belo, né? Por isso que é importante nós darmos uma atenção especial a esse ponto. Nós vamos observar aqui, durante todo o ministério terreno de Jesus, o seu cuidado. Nós vamos ver claramente isso ao olharmos para os evangelhos, com esses problemas típicos do ser humano. E esse é o problema principal, é o problema principal do homem, a fonte de onde tudo emana, o coração. Lá em Provérbios vai dizer sobre tudo que se deve guardar, guarda no teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E é exatamente por esse ponto que a pregação do Evangelho começa. É exatamente esse ponto que o Evangelho vai tratar. Quando o Evangelho é pregado em sua inteireza, quando o Evangelho ele é exposto na sua exatidão, ele desvenda tudo quanto se oculta em nós e que é contrário a Deus, e que é oposto a Deus, mas que está lá dentro. Eu acho fascinante a forma como os puritanos desenvolveram o seu ministério pastoral na pregação do Evangelho. Eles demoravam, eles gastavam tempo com os seus ouvintes diante da cruz de Cristo. Porque ela revela porque o justo está sendo morto. Ela revela isso, ela mostra a nossa falta de conformidade com Deus, ela nos humilha. Eles gastavam muito tempo trazendo o coração do homem orgulhoso a essa compreensão da sua condição, indo ao coração, tratando o foco do problema, sem pressa, até que então eles apontavam para essa graça que emana da cruz de Cristo. Eles apontavam para a única solução para esse coração rebelde, duro do homem sem Deus. Então é por aí que o Evangelho começa. A ênfase bíblica é coração, é a intenção do coração do homem, que é continuamente amar. É interessante isso porque o cristianismo começa por essa indagação. Quando nós apresentamos a mensagem da cruz, quando nós apresentamos o Evangelho na sua inteireza, a pergunta que vem, a pergunta que é feita imediatamente é: qual é o estado do meu coração? Qual
Qual é o estado do meu coração? Aqui está o ponto dessa bem-aventurança. E aqui está essa realidade situada dentro do contexto e objetivo de Jesus ao proferi-lo diante dos seus discípulos e diante da multidão. O reverendo Heber Campos, ele vai dizer que nos dias de Jesus, nos dias de Cristo, a religiosidade dos fariseus era extremamente preocupada com aparências exteriores, o que se refletia em uma obsessão pela pureza cerimonial. Eles eram fanáticos por se mostrar aos outros como exemplo de integridade moral e conduta, algo que tinha no cerimonialismo sua expressão mais visível. Então eles se apegavam a isso, eles se apegavam a essas cascas, a essas questões exteriores. Mas nós vamos ver uma reprovação clara do Senhor quanto a esse formalismo externo. Porque os fariseus sempre se mostravam dispostos a reduzir a maneira de viver e a retidão a uma simples questão de conduta, de ética. Entenda, talvez não surja essa questão, não, mas conduta apropriada, conduta ética, sim, mas isso é muito fácil. De algum, dentro do sentido, isso é muito fácil. É só você observar aquelas autoridades, aqueles cargos, os quais os cargos que elas ocupam exigem uma postura ética correta, uma postura moral, uma conduta de lisura. É requerido, é exigido uma conduta ética dentro daquilo que é correto. Mas isso não significa que ela tem um coração regenerado, que os tais sejam justos diante de Deus. Não significa que eles nasceram de novo, mas que eles estão debaixo da coerção, né? Eles estão ali debaixo, eles têm que fazer aquilo, é um procedimento exigido. Jesus reprova essa postura em diversos pontos da Escritura. Diversos pontos. A gente vê esse embate. Mas os principais é quando nós vemos ali o Senhor dizendo que era necessário limpar o interior antes do exterior. Abra Mateus 23. Mateus 23, 25. Olha como o Senhor se dirige a essa liderança religiosa. Capítulo 23 de Mateus, verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo de prato, mas estes, por dentro, são cheios de rapina e intemperança. Verso 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. A ênfase, coração. A ênfase está no interior. O discurso de Jesus sobre os limpos de coração, aqui, além de revelar uma marca da identidade do verdadeiro crente, também era uma condenação declarada ao estilo de vida farisaico dos líderes religiosos de sua época, que ele vai descrevê-los como sepulcros caiados, limpos por fora, mas podres por dentro. No capítulo 23, um pouco antes daí, no capítulo, na verdade, adiante, né? No capítulo 23, no verso 27 e 28, ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados,
mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, olha a ênfase aqui, 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. O mais estranho que sou que eu vou falar agora, né? O mais estranho que sou isso aos nossos ouvidos, a realidade é essa. A ideia aqui é de uma vida vivida com a morte dentro dela, operando toda sorte de podridão e imundícia. É um outro vivo. A ideia aqui é essa. E se a gente for olhar ali dentro do contexto do que significa ser caiado, é algo, né? É de uma beleza por fora, pintada com uma espécie de cal branco, né? Que dá um aspecto de beleza, de novo, de que está tudo certo, de que está tudo em ordem. Só que a ilustração do Senhor é justamente para mostrar isso. Ele se preocupa em pintar, em fazer essa fachada ficar bonita. Mas toda sujeira está abrigada lá dentro, podridão, ossos de mortos. A ideia é que alguém que está vivendo como morto, carregando essa morte dentro de si. E por fora, eles aparentam esse espetáculo de beleza, mas por dentro fede. É horrível. É basicamente isso que o texto de Apocalipse 3, verso 1 vai dizer. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tendes nome de que vives e estás morto. Tendes nome de que vives e estás morto. Jesus vai nos mostrar que uma pureza cultural meramente, que se preocupa unicamente com exterioridades, é inadequada e, portanto, descabida. Não vale. Ela é reprovada diante do tribunal de Deus. Às vezes isso pode até ganhar um certo aspecto à vista dos homens, né? Às vezes isso pode até ser interessante, mas diante do tribunal de Deus, diante dos olhos do Senhor, isso é abominável. E aí eu queria ler aqui 2 textos que se encontram em Tiago, um em Tiago 1, abra Tiago 1, 27, vai ter esse outro aberto em Tiago 4, 8. Tiago 1, verso 27, vai dizer: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Limpai o coração. Quando nós unimos esses 2 textos que acabamos de ler, nós vamos perceber que o padrão de pureza e santidade exigidos ou requerido ali pela Escritura, ele não se contenta apenas com um ou com outro, ou com parte de ambos, mas com a totalidade.
E é exatamente isso que o Senhor exige do seu povo, um pacto, um coração completo, não fingido e não dividido, um coração na sua totalidade. Lá em Gênesis 17, dentro dos termos ali que o Senhor estabelece da aliança com Abraão, ele vai dizer exatamente isso. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe: eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Mais adiante, Deuteronômio 18:13, perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Mateus 5:42, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Um coração puro e mãos limpas significa uma vida total, não dividida, sincera e sem reservas para o Senhor. A ideia de perfeito aqui, a qual o povo do pacto é chamado, é justamente essa: é um coração que não está dividido com as outras coisas, é um coração completamente do Senhor. É um coração voltado para o Senhor. Então nós vamos perceber que coração puro e mãos limpas significa uma vida total, uma vida não dividida, uma vida sincera, sem reservas ao Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Porque verão a Deus. Embora a sexta bem-aventurança trate de algo intimamente relacionado à sinceridade e à ausência de hipocrisia, nós estamos vendo aqui há algo importante a ser destacado quanto a essa ideia de sinceridade. E há algo muito importante que nós precisamos destacar e observar. A bênção da sexta bem-aventurança não é pronunciada indiscriminadamente sobre todos quanto são sinceros, mas antes sobre aqueles que, em sua adoração ao Deus verdadeiro, são coerentes com a verdade revelada em sua palavra e se empenham sem hipocrisia para guardá-lo e glorificá-lo, ou melhor, para agradá-lo e glorificá-lo. Essa bem-aventurança ela está intrinsecamente ligada à apreensão da verdade, da vontade revelada de Deus, e ao mesmo tempo comprometida a pessoalmente guardar os seus mandamentos em reverente amor. Isso é importante a gente observar essa questão. E tendo em vista isso, o reverendo Heber Campos também vai dizer algo muito interessante. Olha o que ele diz, comentando esse texto. Ele diz que se Jesus está se referindo à pureza que vem da sinceridade, precisamos enfatizar que sinceridade em si não basta. Sinceridade em si mesma não basta. É possível ser sincero no erro. Eu vejo muito isso. Nós vemos muito isso, né? Nós vemos muito isso. Pessoas sinceramente erradas, que defendem o erro, bate o pé, elas estão ali, são sinceras, mas estão erradas. E ele continua: muita gente é religiosamente sincera, é devota, mas está errada, completamente desvirtuada da verdade. Muitos hereges são sinceros em sua devoção religiosa, mas estão cegos para a verdade.
Então nós vamos ver aí que tem, dentro dos comentaristas, eles abrangem aí essa ideia de sinceridade, observando essa bem-aventurança meramente dentro do aspecto de sinceridade. Não basta, está incluída, está aqui, ela é requerida de coração sincero, que se reconhece pecador, que se reconhece falto diante de Deus. Ela precisa estar ligada à verdade revelada de Deus, em agradá-lo segundo a sua vontade revelada, não segundo uma sinceridade falsa e errônea. Ser limpo de coração significa ter uma disposição sincera em guardar ou agradar a Deus e uma mente cativa em sua palavra. Uma mente cativa em sua palavra. Sinceridade só não basta. O homem limpo de coração é aquele que, de fato, ele não somente diz que ama ao Senhor na sua boca, ele não somente diz eu te amo, mas ele vive isso. Ele vive isso, expressando de fato o amor ao Senhor de todo o seu coração, não somente com a boca, mas com toda a sua alma, com toda a sua força. E exatamente isso que a lei do Senhor exige de nós, não é isso? Está lá em Deuteronômio 6, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o homem do coração. Isso é ser perfeito. É um homem total, sem subdivisões, sem divisões, no amor ao seu Senhor, no seu serviço. Nós olhamos pelas Escrituras e isso vai estar claramente estampado. O protesto do Senhor era exatamente contra esse coração dividido, essa duplicidade de ânimo entre aqueles que se chamavam seu povo. Nós vamos ver constantemente o Senhor protestando contra o seu povo, porque eles com a sua boca proferiam isso, honravam o Senhor com os seus lábios, como o texto de Isaías 29:13 vai dizer. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que finalmente aprendeu. Por isso que mais uma vez a sinceridade sozinha não alcança esse padrão. Porque nós podemos repetir princípios maquinalmente e sinceramente, sem que de fato o coração seja conhecido daquilo. Trazendo isso para a realidade que vivemos, para a nossa realidade, nós devemos nos colocar diante do espelho da palavra de Deus, desse espelho que é a palavra de Deus, e sondar o nosso coração de forma sincera, sondar o nosso coração com algumas perguntas bem sérias, do tipo: meu amor por Deus é puro? Me tenho de fato todo o meu coração, minha lealdade absoluta, ou o coração está dividido? O meu coração está dividido. Irmãos, essas perguntas
muito, elas devem fazer parte das nossas mais sérias preocupações. Das nossas mais sérias preocupações. Porque nós devemos nos lembrar que somente os puros de coração verão a Deus. Ninguém mais. Somente os puros de coração verão a Deus. Vejam o que o Salmo 24 vai dizer. Salmo 24, versos 3 e 6. Abra. Salmo 24, verso 3 vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Verso 4: o limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Somente os limpos de mãos e puros de coração subirá ao monte do Senhor e permanecerá no seu santo lugar. E caminhando para o fim, ao homem de coração limpo é dito que verão a Deus. Parte final aí desse versículo 8: venha de mudar o grupo de coração, porque verão a Deus. Porque verão a Deus. E Atuei comentando isso, mais uma vez ele vai dizer acertadamente: a felicidade de ver Deus é prometida àqueles, e somente àqueles que são puros de coração. Pois que prazer uma alma não santificada poderia ter na visão do Deus Santo? Que prazer uma alma não santificada entregue à imundícia, à impureza, à injustiça, a tudo que é impuro, cujo seu deleite, o seu prazer está em saciar a fome do seu pecado. Que prazer uma alma tem em ver o Deus Santo? Nenhuma. Na verdade, ela quer distância. Ela foge disso. Ela nunca desejará ter uma visão do Deus Santo. Nunca. E pelo contrário, os limpos de coração, eles expressam esse desejo por meio do seu viver coerente com aquilo que Deus Santo requer deles. E é por isso que eles podem esperar que eles verão a Deus. E sobre essa expressão, ver a Deus aí, verão a Deus, há muitas opiniões dentro dos comentaristas, né, que vão divergir entre si, se é uma visão de fato, ou se é algo meramente espiritual, algo a quem. Eu creio que não nos cabe aqui discutir extensivamente esse assunto, mas sem dúvidas é importante tentarmos estabelecer o sentido dessa visão descrita aqui. Como veremos a Deus? E para isso nós precisamos recorrer às Escrituras, para tentarmos entender o que significa isso para o povo de Deus. Mas nós podemos dizer que, em certo sentido, há uma visão de Deus enquanto aqui nesse mundo. Há uma visão de Deus enquanto aqui nesse mundo, onde por meio da providência divina, os crentes podem notar a presença de Deus em um sentido que ninguém mais pode fazer.
Todos aqui sabem do que eu estou falando. Quando nós acordamos, às vezes a gente acorda cedo, no finalzinho da tarde, naquela do nosso quarto, dá para olhar onde o sol se põe. E às vezes o sol está indo lá atrás, e quando nós olhamos aquela miragem, aquela coisa linda, que imediatamente nosso coração, a nossa mente reporta a obra do nosso Deus. O Senhor criou isso para a sua glória, para o seu louvor. Quando a gente olha lá para Salmo 19, o Salmo 19 ele deixa isso claro, por meio dessa revelação natural. Veja que o Salmo 19 vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Fica muito claro, por meio da sua providência, guiando o seu povo, conduzindo toda a história. Nós estamos fazendo uma leitura, né? Nosso devocional. Enquanto nós vamos lendo ali diariamente, passando por Gênesis, quando nós vamos observando tudo isso, em cada detalhe, nosso coração é recortado, sabendo que o Senhor estava cuidando de tudo, para que a promessa chegasse ao seu cumprimento. A providência de Deus está guiando o mundo. Então, em um certo sentido, há essa visão de Deus no próprio homem. No próprio homem, e é aquilo que Paulo vai dizer lá em Romanos, que o nosso próprio coração, o próprio homem, ele pode ver essa obra da providência de Deus no seu coração, testificando, e na própria palavra, que é a Escritura, a Bíblia. Nós vemos o Senhor, nós ouvimos o Senhor falando por meio da sua palavra revelada na Escritura. Martin Lloyd-Jones ele vai dizer que há uma visão que é possível aos olhos da fé, que é desconhecida dos ímpios. O coração impuro não vê a Deus em lado nenhum. Coração impuro, coração do ímpio. Eles olham para tudo isso que nós olhamos e eles não reconhecem a Deus. Não é isso que Romanos vai dizer? E é por isso que vem a ele Deus. Porque tudo que se pode conhecer, toda essa realidade de Deus está impressa na criação do homem, mas eles simplesmente ignoram, subvertem isso. Eles não vê a Deus em lado nenhum. E o texto de Hebreus 11, abra, Hebreus 11, 27. O texto de Hebreus 11 parece ilustrar bem essa realidade diante de nós, enquanto aqui nesse mundo caminhamos com essa visão daquele que é invisível. Verso 27, Hebreus 11, 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Procedimento da vida dele, a condução da vida dele estava como quem está olhando adiante, vendo aquele que é invisível. Isso aponta exatamente para a conduta do livro de coração, de que agimos e nos movemos aqui nesse mundo, permanecendo com os nossos olhos firmes, como quem vê aquele que é invisível. Então,
Então, em um certo sentido, podemos ter essa visão ainda aqui, enquanto caminhamos nesse mundo. Podemos ver essas pegadas do Senhor se mostrando em sua providência, mas também podemos esperar uma visão mais clara e própria de um estado glorificado, sem mais a presença do pecado. A embaçar a nossa visão. E parece ser exatamente isso. A ênfase aqui em João, ele vai confirmar isso na sua primeira carta. Abra 1 João 3. Apontamento aí é exatamente para esse ponto. João, 1 João 3, de 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Verso 2. Agora, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro, assim como Ele é puro. Esta é a promessa que todos os cristãos podem ter, assegurados. Nós o veremos como Ele é. Muitos comentaristas vão fazer ali teorias e teorias. A certeza que nós temos garantida pelas Escrituras é que nós o veremos como Ele é. Tudo aquilo que vemos agora como por um espelho escuro, manchado, nós veremos face a face. Finalizando, eu queria ler aqui algo que R.C. Sproul comenta sobre essa visão dos crentes terão de Deus que está aqui nas bem-aventuranças. R.C. Sproul diz o seguinte: ver como Ele é não será uma mera percepção externa. Nós seremos capazes de penetrar muito além do que a nossa condição física, temporal e distorcida hoje pode captar ao contemplá-lo em sua glória. Este tipo de visão inclui uma apreensão direta, imediata, independente de sensações físicas. E é isso o que podemos esperar no céu quando vimos Deus como Ele é. Embora nós tenhamos vislumbres, nosso coração lance essas expectativas. Isso superará muito quando nós, livres da presença do pecado, nos achegarmos ao nosso Pai eterno. Eu queria terminar trazendo essa realidade diante de nós, que é também, ao mesmo tempo, um grande desafio que o cristianismo nos coloca. É esse: vivermos por fé. Vivermos por fé. Nós fomos perdoados por um Deus invisível. Nós caminhamos nesse mundo pela fé nesse Deus, confiando que nós o veremos como Ele é. Fé. Isso é o grande desafio do cristianismo. Isso implica em ter um coração purificado por um Deus que é invisível. Darmos cada passo da nossa caminhada cristã honrando, sem ver,
aquele a quem contemplaremos face a face. Que o Senhor nos abençoe, irmão. Que o Senhor nos dê um ânimo firme de honrá-lo nessa vida, com o nosso coração, com o nosso íntimo. Nossas obras são evidências, elas evidenciam aqui nesse coração, elas precisam evidenciar isso. Nós possamos ter isso em mente ao conduzir a nossa vida diante do Senhor aqui nesse momento. Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra exposta aos nossos corações. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos deu um coração segundo Seu coração. O Senhor tem trabalhado em nós. Senhor, graciosamente nos chamou com essa santa vocação. Que nós sejamos, ó Deus, atentos a olhar o nosso coração diante da Sua palavra, a colocarmos os nossos corações diante desse espelho da Sua palavra, nos escutar, não à luz dos homens, não à luz daquilo que achamos que é bom para nós, mas daquilo que a Sua palavra nos determina. Que nós, Senhor, sejamos achados em Ti, sem hipocrisia, sem falsidade, mas em retidão, nosso coração sendo trabalhado por essa graça enquanto aqui e agora. Assim oramos a Ti, Deus, na esperança de que um dia veremos o Senhor como o Senhor é. Essa é a expectativa do nosso coração, e assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus.